Olá, seja bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes, você está aqui comigo no Ideias e Debates. Você sabe que quando a gente viaja por aí, agora durante a pandemia nem tanto, né? A gente está gravando isso em maio de 2021, mas a gente quer municípios que estejam limpos, né? Todo mundo que mora numa cidade, todos nós moramos, queremos boas escolas, bons postos de saúde, não é? As ruas asfaltadas, mas tudo isso dá muito trabalho. E se a cidade for turística, então a gente quer encontrar lugar bonito para passear, tudo organizado, né? Por trás de tudo isso sempre existe uma gestão. E tem duas associações que trabalham diretamente com isso. E a gente vai conversar com eles agora. Fica com a gente, porque se você é prefeito, então você tem que ouvir essa conversa. Se você é estudante, gosta de governança pública, vai ser muito interessante. A gente vai conversar com o Murilo Pinheiro, que é o presidente da Amitesp. Ele é prefeito de Nazaré Paulista. Tudo bem, Murilo? Tudo jóia, Jeremias. Um prazer, mais uma vez, satisfação falar com vocês da TV Alesp. Muito bem. A Amitesp tem um nome, é a Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico. Você vai entender daqui a pouco. Quem está com a gente também é o Fred Guidoni. Ele é presidente da Associação Paulista de Municípios. Seja muito bem-vindo, Fred. Jeremias, obrigado. Prazer estar aqui contigo no seu programa. Parabéns também ao Murilo, companheiro presidente da Amitesp. Prazer estar aqui no Ideias e Debates com vocês nessa tarde. Muito legal. Eu queria começar com o Fred. Olha, o Fred ele já foi prefeito de Campos do Jordão, que é uma cidade turística. Eu acho que é por isso que nasceu essa parceria entre essas duas entidades, né? Porque Campos do Jordão é um lugar que todo mundo quer ir e é maravilhoso. Ô Fred, explica pra gente o que é a APM, quantas prefeituras vocês congregam e que trabalho vocês fazem para as prefeituras, por favor? Olha só, Jeremias, ser prefeito de Campos do Jordão é um privilégio, né? Há quem diga que não pode receber, tem que pagar para ser prefeito de Campos do Jordão, só pelo privilégio, não tem que ter salário, né? E é óbvio, quando a gente é prefeito de uma instância turística, como é a cidade de Campos do Jordão, uma das mais renomadas e reconhecidas instâncias turísticas de inverno, não só do nosso estado de São Paulo, mas também do Brasil, corre ali na veia aquele sangue pró-turismo. Então, nada mais justo do que quando eu assumi aqui a Associação Paulista de Municípios, que é uma das associações mais antigas, que luta pelo protagonismo das cidades, que luta pelo municipalismo de São Paulo, tem 72 anos de história e tradição. Nada mais justo do que a gente valorizar essa veia, esse veio, esse amor que a gente tem pelo negócio e pelo turismo, né? Que é a essência de Campos do Jordão e também dos 140 municípios que compõem a Amitesp, que é a Associação dos Municípios de Interesse Turístico de São Paulo, cuja qual hoje o nosso presidente, querido amigo, Murilo, é quem está à frente e quem está no comando. E a Associação Paulista de Municípios, como eu estava te dizendo, é uma associação que tem uma tradição muito grande na defesa do protagonismo das cidades, do nosso sistema jurídico, administrativo, político paulista e brasileiro. Ela nasce com o espírito de trazer esse protagonismo das cidades, esse protagonismo exercitado pelo prefeito, que é no município onde as pessoas vivem, é no município onde as coisas acontecem, onde a vida das pessoas tem segmento, onde você efetivamente presta o serviço público, saúde, educação, segurança pública, conservação, qualquer que seja ele, é ali na cidade que a vida então acontece. Por isso a associação vem para fortalecer essa relação dos municípios com os outros entes federados. E ela tem um papel fundamental nesse quesito, nesse eixo, porque ela dá voz aos 645 municípios do estado de São Paulo como uma unidade. Claro que cada prefeito tem a sua legitimidade, foi escolhido pela sua população para governar a sua cidade. Mas aqui você tem o fortalecimento do conjunto, em essencial para levantar aquelas bandeiras que são essenciais, que são necessidades, que são caras a todos os municípios de maneira geral. Posso citar para você vários exemplos aí ao longo do nosso bate-papo aqui no Ideias e Debates. Mas é fundamental que a associação, então, tenha esse compromisso plural
ela é uma associação apartidária, não representa nenhum partido, não é uma associação governamental, é uma associação de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, que luta então por essa linha de frente, esse protagonismo das cidades. E o final disso é fortalecer essa relação com os entes federados para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que vivem nas cidades paulistas. Murilo, você é prefeito de Nazaré Paulista, né? Eu acho que, não sei se você um dia vai querer ser prefeito lá de Campos do Jordão, né? Porque aí, município de interesse turístico, e ali o bicho pega, porque é um município grande com muitos atrativos. Eu estou brincando aqui, mas é o seguinte, eu acho que você e todos os prefeitos que são do município de interesse turístico, poder ter essa convivência com a Associação Paulista de Municípios deve ser muito enriquecedor, né? Queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é um município de interesse turístico e aí já emendar, falar um pouco da associação, por favor. Com certeza. Município de interesse turístico são os municípios que têm a vocação turística, que foram aprovados lá na LESP, na Assembleia, né, que tem o título de município de interesse turístico, onde esses municípios têm um plano diretor de turismo, tem o contour formalizado, tem os atrativos turísticos, tem os requisitos turísticos, e tudo isso é analisado lá no corpo técnico da Assembleia Legislativa, e depois a Assembleia faz a votação aprovando esses municípios para receber esse tão renomado título de município de interesse turístico. É um importante título onde visa fazer toda a infraestrutura turística desses municípios. Nós somos em 140 municípios que têm esse título, que já recebem do governo apoio financeiro para essas obras de infraestruturas. A gente percebe um grande trabalho do governo estadual, do secretário, um grande trabalho realmente com competência, onde apoiam esses municípios, e esses municípios têm se desenvolvido muito com essas obras, com esses aportes financeiros do governo do estado. E essa união, essa junção, esse apoio com a APM, que o nosso amigo Fred, prefeito aí, eterno prefeito de Campos do Jordão, onde é um privilégio, imagina um pouco ser prefeito daquela cidade maravilhosa, referência aí no turismo em nosso estado, juntando aí as ações, o apoio entre as entidades, com certeza vai fortalecer muito mais ainda os municípios do estado de São Paulo. Eu sempre comento que os municípios de interesse turístico têm esse título e outros municípios também que ainda não têm, que pleiteiam esse título, acabam se beneficiando de todo esse programa, porque são municípios vizinhos, muitas vezes, desses municípios que já recebem, e acaba também usufruindo, trabalhando, se esforçando junto, compartilhando ideias e fortalecendo o turismo local e com certeza movimentando todo o estado de São Paulo para fortalecer ainda mais o turismo, que a gente sabe que é um dinheiro muito limpo que entra na cidade, são rendas de turistas que chegam, passam o final de semana, passam o dia, voltam para suas cidades, e ele não usa a estrutura da cidade como educação, como hospital, como escola, e sim deixa uma receita para o município. Isso é muito válido e é um dinheiro muito limpo que vem movimentar a economia e gerar emprego de todos esses municípios. É uma bela parceria entre a Mitesp e a PM e que se junte mais ainda para fortalecer cada vez mais os municípios aqui do estado de São Paulo. O Fred, você sabe que eu estava conversando esses dias com o secretário de Turismo, lá onde tem a Caverna do Diabo, e ele falou, rapaz, aqui é um lugar de proteção ambiental, então a gente não consegue, imagina, uma cidade pequena que tem preservação, receber, sei lá, 50 mil pessoas de uma vez, né? A gente, aos poucos. Aí eu falei para ele, olha, faz igual a Torre Eiffel na França. Se você não reservar 3 meses antes, você não vai, simples assim, né? É bom porque fica concorrido, né? Eu não sei se Nazaré Paulista já está nesse nível assim, mas eu espero que esteja. Agora, com pandemia, a gente sabe que ficou tudo bastante difícil. Eu já entrevistei o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertes, antes da pandemia. Quando ele assumiu, a gente via uma vontade muito grande de fazer projetos para o Estado de São Paulo grandiosos realmente. A pandemia deu uma travada, mas o Estado de São Paulo tem, como você falou, um incentivo muito grande para o turismo, são 140 cidades, municípios de interesse turístico e mais 70 instâncias, né? Agora, Fred, você falou que foi foi bom ser prefeito de Campos do Jordão, foi um privilégio, mas quando eu converso com prefeitos, ex-prefeitos, técnicos, eles falam, ó, hoje está complicado, muitos não querem assumir prefeituras porque são grandes responsabilidades, tem que ter um acompanhamento técnico muito grande e às vezes uma falha
por mínima que seja, ele pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, muitas vezes por ignorância, por uma falha técnica, não é por motivo de corrupção nem nada. Então, eu acho que nesse sentido, como é que a associação consegue colaborar, principalmente com os prefeitos novos aí que estão assumindo? Olha, Jeremias, muito bom o tema que você levanta. E é uma verdade, né? Governar, cada dia que passa, quer seja no âmbito municipal, estadual ou federal, passa a ser algo mais difícil em razão de todo o arcabouço e a legislação que a gente tem, que obriga uma série de situações ao governante, o que não é ruim, né? É importante que a gente tenha regras bem consolidadas, bem estruturadas, bem direcionadas, porque nós estamos sempre falando da utilização de recursos públicos. Então é fundamental que a regra seja boa e, acima de tudo, transparente. E o Brasil evoluiu bastante nesses últimos anos, desde a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, passando pela questão da probidade e da legislação que culpa ou pune a improbidade. O que nós temos que saber é diferenciar uma coisa da outra. Nós não podemos colocar tudo no mesmo balaio e admitir que erros administrativos passem a ser julgados como crime de responsabilidade ou improbidade administrativa. Mas aí nós temos os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, o próprio Ministério Público, as câmaras municipais, a própria sociedade civil, que hoje está muito mais organizada e tem acesso através dos portais de transparência. Então o Brasil evoluiu bastante nessa seara da utilização do recurso público e da fiscalização da utilização do recurso público. Lógico que existem críticas pontuais, uma lei que tem que ser adaptada, uma lei que precisa ser melhorada, uma lei que precisa ser modernizada, as instituições funcionando, mas isso a gente vem acompanhando no Brasil dia a dia, para e passo, e a gente vem assistindo uma grande evolução nesse sentido. Agora, há um grande desafio para o gestor público municipal. O município hoje, Jeremias, e sabe muito bem disso, nosso querido Murilo, que é prefeito, que vive isso na pele. Eu fui prefeito nos 2 últimos mandatos, 8 anos na minha cidade. A gente sabe a dificuldade porque cada dia que passa o cobertor está mais curto. Então é menos dinheiro para você realizar mais prestação de serviço. Eu posso citar vários exemplos, né? Como foi a transmissão da iluminação pública, da conservação da iluminação pública, que era das concessionárias de iluminação e passou a ser dos municípios por uma decisão vertical da União. Obviamente que isso traz mais despesa para a cidade, eles têm que implantar uma taxa nova, taxa de iluminação. Não há despesa sem a correspondente receita, nós temos sempre que lembrar disso. Toda vez que o administrador público vai prestar um serviço público, ele tem que ter uma receita disponível de impostos ou taxas para poder custear aquela despesa que ele está fazendo isso. Planejar bem, ter um bom PPA, um plano plurianual, ter um bom orçamento, ter uma boa lei na sua cidade é fundamental também. E a associação ela faz isso, ela orienta as cidades nessa construção de uma boa legislação e faz também um acompanhamento orientativo através de cursos, capacitação, dividindo o conhecimento. Nós implantamos aqui um portal de boas práticas municipalistas, bons projetos que merecem ser apresentados. A associação vem fazendo uma série de webinars aí via digital em razão da pandemia, né? Não pudemos fazer aquele nosso tradicional congresso municipalista que vocês conhecem. Tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e eu quero aqui, nós estamos num programa da Alesp, eu quero aqui agradecer o apoio que os deputados estaduais dão para os municípios de interesse turístico do Estado, aprovando os municípios de interesse turístico para as associações, entendendo a necessidade dessa conversa entre legislativo, executivo, sociedade civil organizada, para que a gente possa construir sociedade melhor. E os municípios, obviamente, também têm o seu papel. A associação faz essa fundamental atividade, vamos dizer assim, de estar orientando, estar capacitando, estar acompanhando, estar levantando essas bandeiras. Para quê? Para que os municípios também tenham mais recurso e mais capacidade de prestar os seus serviços. Senão, o que acontece? O tempo vai passando,
recurso vai diminuindo, a obrigação e a competência do prefeito vai ficando maior e ele não vai conseguindo dar cabo das suas atividades. Muita responsabilidade com pouco recurso. E é por isso que a gente luta tanto para que a divisão dos recursos entre União, Estados e municípios, em todas as áreas, educação, saúde, segurança, elas sejam melhor distribuídas. A gente precisa ter uma equivalência melhor da distribuição. Todo o dinheiro arrecadado no município precisa naturalmente ficar no município. E não estou aqui falando, Jeremias, dos impostos que a própria Constituição diz cada qual são os seus, né? Os da União, os do Estado e os do município. Eu estou falando daqueles que a gente partilha, que voltam para os estados e para os municípios, arrecadados aí nos estados e nos municípios enviados à União, através de impostos que compõem o FPM, que compõem o FPE, que são o Fundo de Participação do Estado e do Município. Essa é uma luta que a gente tem. Nós precisamos rever a questão tributária nacional, precisamos rever a questão administrativa brasileira e precisamos rever a distribuição de recursos para fortalecer aquilo que o Montoro, lá em 1982, 83, já dizia que era o movimento municipalista, de deixar o recurso aonde ele é gerado, de levar o recurso aonde as pessoas vivem, para que elas possam ter melhores serviços prestados. Já que é o município que presta serviço, ele tem que ter recurso para contratar, ele tem que ter recurso para pagar, ele tem que ter recurso para fazer. Então essa é uma bandeira que a associação carrega há muitas e muitas décadas e que um dia, eu tenho certeza, nós vamos ver isso acontecer. Em parte a gente já vem assistindo. A gente já vem assistindo através da Lesp, que aprova leis importantes que garantem dinheiro, recurso e direitos dos municípios paulistas. A gente já viu no Congresso Nacional, em diversas ocasiões também, legislações que beneficiam as cidades, mas é fundamental que a gente pense no macro, que a gente pense no todo, uma revisão dessa legislação toda para recriar um equilíbrio capaz de dar ao município condição suficiente de ser autossustentável em todas as suas matérias e segmentos. Muito bem, o senhor estava falando aí e eu me lembrei então que tem toda a conexão, o senhor falou que é o Pacto Federativo, está tramitando lá no Congresso Nacional, quem tiver interesse, aliás, desde 2019, é a PEC, né, Proposta de Emenda Constitucional, já vou falar o número para vocês, mas basicamente ela fala dessa distribuição aí, e a gente está falando de recurso, tem que ser bem aplicado, e a divisão desses recursos. Então, eu queria perguntar, Murilo, fica à vontade se você quiser falar mais da Amitesp, a gente vai falar mais durante o programa, mas eu queria saber um pouco também sobre esse pacto federativo de vocês dois. Se a APM tem essa interlocução lá em Brasília, se conversa com deputados estaduais, o que significa esse pacto federativo, se ele pode influenciar áreas como o turismo, né? Eu, para mim, assim, sou um leigo no assunto, mas eu imagino, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a prefeitura, subprefeituras, enfim. Quanto mais próximo de mim eu tiver uma administração que eu possa, sei lá, comunicar por meio de um aplicativo, acompanhar se a minha praça aqui está sendo bem limpinha, tudo arrumado, posto de saúde, eu acho melhor, né? Então eu queria a sua opinião, né, Murilo, sobre o Pacto Federativo, como é que está caminhando isso, por favor. Só para complementar, a Amitesp também, né, ela dá essa assessoria técnica aos municípios também que são associados com a gente. Né, porque é muito importante passar essa assessoria técnica a todos os municípios de interesse turístico também, quanto à sua documentação técnica, quanto aos seus projetos, porque muitos prefeitos entraram esse ano, por exemplo, e não tem ainda aquela estrutura estruturada ali no setor de turismo, onde faz os projetos, como é que faz o passo a passo lá para aprovar no COC, para conseguir buscar o recurso. Então, a Amitesp faz essa assessoria tanto técnica, jurídica e também de engenharia, para fazer com que o município chegue redondo com a informação lá na Secretaria de Turismo. Isso é muito importante. Né? Complementando um pouquinho a fala do Fred, nosso amigo. E é muito importante também as prefeituras terem uma boa equipe técnica. Né? Porque quando a prefeitura escolhe uma equipe técnica por capacidade, técnicos em cada setor da administração pública, isso ajuda muito a caminhar de maneira correta, de maneira bem transparente, de maneira eficaz, né? Todos os investimentos, todos os projetos, todos os gastos, né? Uma maneira mais eficiente, com certeza, como se diz, investe no lugar certo,
e de uma vez só, né? Não precisa ficar repetindo, não precisa ficar se desgastando, se refazendo, que é onde causa mais ainda o prejuízo. Como o Fred... Entendi perfeitamente. O Murilo travou um pouquinho, mas daqui a pouco acho que ele já volta. E eu queria então voltar com o Fred. Ô Fred, interessante isso que o Murilo está trazendo, pelo seguinte, eu acompanhei um pouco do trabalho turístico no estado de São Paulo. E o que nós temos e que evoluímos? Ele falou para a gente no começo do programa, a gente tem os conselhos do turismo na cidade, né? Que hoje você tem um grupo de pessoas da sociedade civil, empresários e também das prefeituras. O Murilo já voltou, ele pode responder para a gente como a gente tem evoluído nesse sentido. E você tem também os planos diretores. Então, do que era antes, não é, Murilo? Que você não tinha um plano diretor, porque para você receber recursos, você tem que ter um plano, você tem que falar para o governo do estado, olha, a gente vai reformar essa praça, a gente vai melhorar o asfalto aqui para dar acesso a tal local turístico, e aí o governo vai liberando os recursos. Então eu acho que a gente evoluiu muito e a Amitesp tem colaborado nisso, né, Murilo? Só para você sintonizar um pouquinho, Jeremias, primeiro, quando cada município tem o seu CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo. São pessoas da sociedade civil e pessoas da administração pública. Esse conselho que fazem as reuniões periódicas, que ajudam a administração pública a saber aonde é que vai ser investido o dinheiro do turismo. Então esse CONTUR é fundamental, um CONTUR consciente, um CONTUR que tenha bom senso, porque realmente é um dinheiro que o governo do estado de São Paulo se esforça para proporcionar para o município, e o município tem que se esforçar para investir no local exato e correto. Realmente investindo na infraestrutura turística. Então, o primeiro passo é aprovar no CONTUR. Aprovado o CONTUR, a gente submete ao Conselho do Estado. Ou seja, é mais um pente fino para saber se aquela obra realmente vai fomentar e estruturar o turismo local daquele município. Depois de aprovado lá no Conselho do Estado, aí sim que o município apresenta o projeto à Secretaria de Turismo e depois firma o convênio. Então, há um passo a passo para que o dinheiro do contribuinte lá no estado venha até o município e seja utilizado da maneira correta e no propósito e no objetivo a ser alcançado. Então é muito interessante esse programa, onde a gente tem que agradecer e parabenizar hoje o governo do estado de São Paulo, que tem um brilhante secretário de turismo, um dos mais renomados aí no setor turístico de todo o Brasil, já foi ministro do turismo. Enfim, hoje a gente tem que agradecer ao governador João Dória por ter proporcionado aos municípios um grande secretário que compõe hoje uma grande equipe na secretaria. Então é fundamental deixar isso publicamente, porque com certeza a Amitesp, como a PM, visualiza hoje a Secretaria de Turismo hoje com pessoas competentes, uma equipe muito técnica, que com certeza vai trazer muitos benefícios aí aos municípios. Pois é, o estado de São Paulo, além dos 140 municípios de interesse turístico, que é recente, foi criada essa lei, né, acho que em 2013, tem 70 instâncias. Então, são 210 municípios que recebem verba. Daqui a pouco o Murilo vai explicar para a gente como é que está essa verba nesse ano de 2020 e como é que ele tem trabalhado para 2021. Mas, assim, dos 645, 210 tem uma verba específica. Eu acho que não tem outro estado da federação que tenha esses recursos. Agora, Fred, fica à vontade para complementar, por favor. Eu tenho várias perguntas para você. Eu queria saber só desse pacto federativo que a gente estava falando, só para finalizar esse capítulo, que se você tem acompanhado e que isso pode mudar para os municípios, porque a gente sabe que desde a Constituição de 88 foi traçado esse desenho de recursos, e os municípios reclamam muito, porque muito recurso fica concentrado lá em Brasília, né? E o buraco no asfalto e o posto de saúde está no município, né? É isso mesmo, Jeremias. Mas deixa eu pegar um gancho do Murilo e aproveitar uma fala sua, só para a gente fortalecer essa questão que eu acho fundamental e importante. É só o estado de São Paulo, dos 27 estados, né, dos 26 estados mais do Distrito Federal, que tem um departamento exclusivo que libera recursos para investimento no segmento de turismo nas cidades do estado. Nós temos aqui em São Paulo o DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias e MITs, os municípios de interesse turístico.
E esse recurso que o Estado destina a essas prefeituras, como o Murilo muito bem explicou, ele vem justamente para fomentar a atividade do turismo, para fomentar o desenvolvimento econômico, social, através da geração de emprego e renda com esses investimentos. Isso é um modelo que, na minha humilde opinião, deveria ser copiado para o Brasil inteiro, né? Pensando que o Brasil tem um potencial gigantesco de crescer na área do turismo. E nós sabemos que o turismo é um segmento importante da economia, haja vista que é um dos primeiros a ser o processo de retomada econômica agora, com o equilíbrio da pandemia, na medida em que o processo de vacinação vai avançando. Então nós temos isso muito claro em mente aqui em São Paulo, através de um programa da Secretaria de Turismo de Retomada Econômica, capitaneado hoje pelo secretário que você já entrevistou, o Vinícius Lumertz, como disse aqui o Murilo, um craque no segmento do turismo, não paulista, mas nacional, que tenho certeza vai desenvolver muito bem esse programa e isso vai ser copiado pelo Brasil inteiro. Como bem falou o Murilo aqui também, né? Um craque escolhido pelo João Dória, pelo governador que teve a visão de olhar para o turismo com profissionalismo e requerer da Secretaria programas e projetos que vão exatamente nessa linha, que fomentem a atividade econômica com desenvolvimento social. Então, eu acho que essa é a linha primordial da Secretaria hoje, que tem uma parceria gigante no estado de São Paulo. Nós estamos falando de 1/3 dos municípios paulistas, 210 entre Estâncias e MIT. E se nós usarmos um raciocínio singelo, nós estamos abraçando quase todos, porque ao lado de um tem pelo menos 2 outros municípios que fazem divisa com esse, e de maneira direta ou indireta são beneficiados pelo movimento do turismo, que movimenta milhões e milhões e milhões de reais na economia. Haja visto os números do crescimento do turismo no ano passado, enquanto nós tínhamos um Brasil com PIB zero ou negativo, o turismo estava crescendo na ordem de 3%, 4%. Então é um reflexo importante para a sociedade. Nós temos cidades como a minha, lá em Campos do Jordão, como a do Murilo e várias outras, que são eminentemente prestadoras de serviço vinculadas às mais de 50 áreas de prestação de serviço que englobam o segmento do turismo. Então é fundamental que haja uma visão profissional, que haja uma visão de Estado, uma política pública bem realizada para gerar emprego e renda através da atividade do turismo. Nesse quesito, o governo do Estado de São Paulo está de parabéns. E aí uma visão ímpar e corajosa do governador João Dória por defender a vida através da vacina, que vai potencializar, que vai possibilitar a retomada do processo econômico. Quanto mais vacina e mais rápido a gente tiver, maior vai ser a retomada do processo econômico. Lembrando, Jeremias, que tem muito dinheiro represado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que será investido na medida em que a economia for sendo retomada naturalmente e gradualmente. E nós, aqui no estado de São Paulo, através da Secretaria de Turismo, capitaneada pelo secretário Vinícius Lumertz, que foi indicado pelo governador João Dória, estamos fazendo o dever de casa, preparando os municípios de interesse turístico, preparando as instâncias turísticas para receber esses recursos que virão com o deslocamento das pessoas, tão logo seja possível, com a aglomeração social que vai poder voltar a acontecer, tão logo seja possível, que não seja agora no momento do distanciamento, mas nós temos que estar preparados para essa retomada. Então isso é fundamental. E já quero ligar isso que eu estou te falando à questão do Pacto Federativo, porque tem tudo a ver. Nós estamos falando de distribuição de recursos. Veja, São Paulo tem um departamento que faz distribuição de recursos para MITs e instâncias turísticas. Mas nós temos que pensar também em outras formas dos municípios receberem dinheiro que não seja através de programas criados pela vontade política de um governante que está ali na cadeira naquele momento, ou de outro que criou e vem sendo copiado ao longo do processo, mas de situações que sejam garantias constitucionais. Por isso a PEC é importante. E para dar força para essa mobilização de um novo pacto federativo, onde os municípios sejam valorizados, tenham seu protagonismo reconhecido, a Associação Paulista de Municípios, através da Associação Mãe, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que reúne todas as APMs, né?
as associações de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Norte, do Nordeste, dos 27 estados brasileiros, ela faz se atuar no Congresso Nacional com uma representatividade importantíssima, defendendo projetos de lei de interesse dos municípios brasileiros para garantir que as coisas efetivamente cheguem à porta de cada cidadão. Então, através da Confederação Nacional dos Municípios, a gente dialoga com o Congresso Nacional, com os senadores, com os deputados federais, através das associações estaduais, com as associações estaduais, com as Alesps, né? No nosso caso, a de São Paulo, nos outros, as assembleias legislativas dos outros estados, é através dessas associações, conjunto, dessa reunião que a gente consegue fazer o diálogo. Porque, em última instância, Jeremias, nossas associações representam a população. Na medida em que elas são formadas pelas cidades, elas estão representando os munícipes de cada cidade. E aí a gente leva para o debate no Congresso Nacional, no debate nas assembleias legislativas, o interesse das comunidades, o interesse das sociedades, o interesse das cidades paulistas e das cidades brasileiras. Então é fundamental que essa pirâmide funcione. E a gente vê as instituições funcionando dessa forma, abrindo espaço para o debate, abrindo espaço para o diálogo, para escutar também a representatividade que as associações têm como sociedade civil organizada. E se você tem interesse em saber o que é a Associação Paulista de Municípios, entra lá no site deles, é apaulista.org.br, tem muita coisa legal, olha, como inovar na gestão municipal, lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, tem muita coisa legal. É voltado para os prefeitos, mas quem é estudante, gosta da governança pública, entra lá porque, olha, tem muita coisa para vocês aprenderem. E é isso, né, prefeito? Tem o tempo jurídico, o tempo da técnica que vocês fazem muito bem, as capacitações, e tem o tempo político, né? A gente sabe que teve uma reforma aí, a aprovação da reforma da Previdência, mas as outras reformas deram uma parada. Agora a gente está na gravação desse programa em Brasília, está acontecendo a CPI aí da pandemia, então tem o tempo político até que se aprove essa PEC aí, que vai trazer uma redistribuição melhor para os municípios. Enquanto isso, Murilo, precisa trabalhar e fazer o trabalho todo dia ali, junto ao governo paulista. Como é que vocês estão trabalhando para que os recursos cheguem nos municípios turísticos? Na verdade, a gente ficou sabendo hoje que a semana que vem terá o lançamento aí de liberação de recursos aos 140 municípios de interesse turístico, uma grande iniciativa aí do governo, um esforço, mesmo aí na época de pandemia, está conseguindo atender a nossa expectativa para a gente investir cada vez mais aí para o turismo. A gente sabe que o turismo vai ajudar muito na retomada econômica, né, pós-pandemia, né? Nós sabemos também que o ano passado foi recorde de investimento, de liberação de recurso para pagamento das obras em andamento em todo o estado, para os municípios de interesse turístico. Então a gente tem que, com certeza, estar preparado, cada município estar preparado agora com toda a parte técnica de documentação, para que a semana que vem seja anunciado, ainda está para confirmar o dia e horário, para a gente já rapidamente protocolar na secretaria os novos projetos que vão com certeza fomentar os 140 municípios aí turísticos. A gente sabe que a obra gera emprego, depois ela também continua gerando emprego quando ela fica pronta, então é fundamental essa liberação de recursos que a gente deve ter a semana que vem. E com certeza a Mitesp, em contato com cada um dos municípios, dando aí estrutura, dando aí as informações técnicas, fazendo aí a consultoria técnica para que todos esses projetos sejam o mais rápido possível realizados, protocolados, aprovados, assinados o convênio e obra andando, executando e terminando para toda a população utilizar. Então a gente está bem satisfeito, nós da Mitesp, com o governo, com a secretaria, porque a gente percebe e visualiza o esforço que eles têm feito para a gente conseguir realmente avançar nesse setor. Então, com certeza, e o apoio também, a gente sempre tem que comentar o apoio da Assembleia, né? Que desde o início aprovou aí a lei, tem batalhado agora para aprovar o Funtur, que é o fundo, que seria de maneira brilhante e importante para assegurar os recursos nos anos aí para todos os municípios. Enfim, a gente tem que comemorar, trabalhar e lutar mesmo para que a gente consiga desenvolver cada vez mais as nossas cidades e o nosso estado, né, Jeremias?
Fred, eu acho que Jeremias, Pois não. dá só uma parte aqui, só para eu fazer uma brincadeira saudável aqui, mas ele falou de falar da Lesp, de agradecer os deputados, nós temos que agradecer também o nosso presidente, hoje o Carlão Pinhatari, porque além da amizade com o Murilo, a nossa parceria nasceu também por uma ligação do Carlão Pinhatari, que é nosso amigo, presidente da Lesp, que falou, olha, Fred, estou aqui com o pessoal da Mitesp aqui e eles querem conversar com vocês sobre a gente estar mais próximos. E a partir dessa conversa nasceu, a gente está uma sede única, está todo mundo no mesmo local físico, dividindo experiências, dividindo projetos, somando um com o outro. Então, além desse agradecimento, fica aí o nosso agradecimento especial ao presidente Carlão Pinhatari, que teve essa visão de unir aí as associações, também colocando no mesmo local físico, que facilita bastante a interlocução. Hoje a gente está distante, tem aí a internet para nos ajudar, mas toda vez que a gente tem a oportunidade de estar junto, o debate intensifica, as ideias ficam mais fortes e a gente ganha muito pelo fato de estar dividindo o mesmo prédio, estar no mesmo local. Muito interessante, o deputado Carlão Pinhatari, agora presidente da Assembleia Legislativa da região de Votuporanga, né, que tem essa visão da municipalidade, como o senhor citou no início, né, de empoderar os municípios e de abrir a Assembleia Legislativa para esse debate, que são os mais variados, né, os prefeitos. Agora, durante a pandemia, infelizmente, restringiu um pouco a questão presencial, mas os prefeitos sempre em congressos, em atividades aqui no Parlamento Paulista. Eu até brinco, viu, Fred, que eu acho que o Murilo veio para São Paulo para ficar perto do Palácio do Governo, que quando saem os recursos ele quer encaminhar para os prefeitos o mais rápido possível. Ele quer mais, está mais perto, consegue mais. Tá certo. Mas olha aqui, ó, essa visão do Carlão, Jeremias, vamos lembrar aqui que o Carlão foi prefeito, né? Então ele sabe o sufoco que é ser prefeito, não é fácil. É um cargo maravilhoso, é aquele que está mais perto da população, mas é aquele também que tem muita responsabilidade ali no dia a dia. O Carlão, sabendo disso, fez o quê? Uniu as pontas e deu aquele laço para ficar bem apertado. E aqui está essa parceria funcionando. Aliás, sobre isso, Fred, eu queria emendar uma questão com você. Eu disse anteriormente quantos prefeitos precisam estar preparados. Eu fiz um programa recentemente que dizia justamente sobre a transição de governo, né? E eu fiquei impressionado porque é um tema árduo e burocrático e teve muitas visualizações mostrando a demanda e perguntas no YouTube. As pessoas falam, mas como é que funciona isso e aquilo? Porque técnicos querendo saber, porque assumiram a prefeitura, às vezes existe uma transição boa, o prefeito atual conversa com outro, mas nem sempre é assim, né? Às vezes há um pouco de dificuldade. Então, nesse sentido, a APM, quais são as principais demandas? Que secretarias que vocês colaboram? Porque a gente sabe que os entraves são muitos, burocráticos, tecnológicos, né? O setor público não tem, às vezes, uma máquina poderosa de um computador, esses acessos que a gente tem, anda num outro passo, né? E que demandas vocês têm conseguido atender aí? Olha, isso é extremamente importante, né? Vamos lembrar que a transição de um governo para o outro, ela está prevista em legislação, ela deve ser aplicada. Independente do governo ser situação ou oposição, não é uma mera questão de elegância. Isso não foi pensado por isso. Isso foi pensado para que não haja solução de continuidade naqueles serviços essenciais, naqueles programas essenciais que são tão importantes para a população. Então, o governo não pode parar, independente de quem é que seja que vai sentar na cadeira ou vai estar com a caneta. Por isso que o legislador pensou justamente nesse modelo de transição, onde, pós-eleição, você tem um período aí de 2 a 3 meses para que os técnicos que vão assumir o próximo governo possam fazer uma transição com aqueles que estão deixando o governo, para que não parem aquilo que é fundamental e essencial de acontecer para a população e para a cidade. Nós sabemos que tem serviços que não podem parar. Esses serviços eles têm que continuar e a transição ela faz exatamente isso. Ela tem essa missão. Nós sabemos que tem um componente político nessa história, nós sabemos que muitas vezes a guerra política local ela é muito forte, muito dura, muito acirrada, machuca um pouco esse processo, mas vamos lembrar aqui que ele é um processo previsto em lei. Ele tem que acontecer,
da melhor maneira possível, porque no final das contas nós estamos garantindo o processo democrático, é um pilar democrático o processo de transição, e estamos garantindo assim que não haja solução de continuidade nos serviços públicos essenciais. E aí a associação tem esse papel também de criar orientação através das boas práticas municipalistas, mostrando através de exemplos aquilo que deu certo em algumas cidades para ser copiado nas outras, essencialmente naquelas que não têm tanto recurso tecnológico, que não têm capacidade de inovação, mas que podem conhecer e acessar bons programas e bons projetos, adaptar a sua realidade e executar. Vou citar aqui como exemplo o webinar que nós vamos ter amanhã, a partir das 9h30 da manhã, estão todos convidados, está disponível no site da Associação Paulista dos Municípios, o link, a inscrição é gratuita, que nós vamos falar justamente disso, cidades digitais, cidades inteligentes, inovação, e vamos apresentar modelos que deram certo, como é o exemplo da cidade de Sorocaba, que ganhou títulos de cidade inteligente, títulos internacionais da Organização Nações Unidas. Vamos apresentar modelos do tipo poupa-tempo, que dá para você adaptar na sua cidade. Vamos dizer como faz isso e vamos mostrar também programas do governo que disponibilizam recursos para que as prefeituras possam acessar e construir uma cidade digital, construir uma cidade inteligente, que na ponta, ali no final, vai ter maior velocidade e maior qualidade na prestação do serviço. E essa é a função de primazia da associação, né? Fazer com que isso chegue para aquela prefeitura menor, para aquela prefeitura mais distante da capital, para aquela prefeitura que tem menos recursos, mas que quer ter o conhecimento, que quer poder acessar um programa e um projeto dessa magnitude. E o mais interessante disso, Jeremias, o Murilo sabe, que muitas vezes nem custa tanto. Na verdade, é muito mais ter o conhecimento e saber aplicar do que recursos para investir. Porque aquilo que está dando certo e pode ser compartilhado, e nós estamos na era da tecnologia digital, nós estamos na era do compartilhar conhecimento. Olha o exemplo da vacina, né? A ciência do mundo inteiro se uniu, compartilhou conhecimento, e em menos de um ano nós tivemos uma vacina produzida no mundo, em diversas regiões do mundo, com diversas tecnologias diferentes, mas alcançando o mesmo resultado, que é salvar vidas. Esse é o objetivo. E nós vamos estar fazendo isso todo mês aqui na associação até dezembro, um tema por mês, um tema de importância municipalista, para que os prefeitos possam, com as suas equipes técnicas, assistir, conhecer, se informar e acessar esse tipo de programa, esse tipo de projeto. É para isso que serve a associação, para difusão do conhecimento para os seus associados, que no fundo são os municípios de São Paulo. E Fred, o programa está chegando ao fim, eu já quero agradecer muito e colocar à disposição aqui a Rede Alesp para essa interlocução. Sempre que você achar necessário, nos convide para que a gente faça programas e faça interlocução, porque os deputados estão muito atentos a todos esses municípios, à questão turística, e para nós é sempre mais do que um prazer um papel público aqui do Poder Legislativo. Murilo, eu queria, então, que você finalizasse, por favor. A gente sabe que a Amitesp, agora, sobre a sua gestão, está com um site muito bonito, rapaz, mostrando cidade por cidade. É de fazer inveja, viu, Fred? Vai lá no Amitesp e dá uma olhada lá, que está amitesp.com.br. Tem fotos maravilhosas. E eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público, porque, olha, a lei que você acompanhou desde o começo, que é dos municípios de interesse turístico, fala em turismo social, ecoturismo, cultural, religioso, esportivo. O que dá para se esperar hoje no estado de São Paulo? Tem algum turismo que está crescendo mais? Como é que está? Fala um panorama geral para a gente finalizar, por favor. Jeremias, primeiro, obrigado aí por mais uma vez poder participar do teu programa, da TV Alesp. Agradecer, como o Fred falou, toda a Assembleia. Agradecer o Fred também pela parceria da sede da Amitesp ser na mesma sede da PM. Agora os prefeitos vão lá para falar sobre o turismo da sua cidade. Já aproveita toda Quem paga o assessoria café? da Isso PM, que eu quero saber. Para outros assuntos. Eu garanto o café quentinho, então tá bom, vamos lá. Ficou muito boa essa reunião, porque em apenas um local ele consegue falar da sua questão, da sua demanda turística do seu local, e aproveita ali o Fred também para falar da demanda aí
de outros setores, como saúde, educação, transporte, tecnologia, inovação e tudo mais. Então, com certeza, a Amitesp agradece de coração a PM aí por ceder esse belíssimo espaço bem localizado em São Paulo para nós atendermos os nossos municípios de interesses turísticos, os associados, os não associados. A Amitesp, com certeza, está de portas abertas para todos os municípios turísticos do estado de São Paulo. E também dizer que o estado ele é um estado muito amplo. Nós temos cidades de leste a oeste, de norte a sul, com o título de MIT. Começa lá de Rosana, no extremo oeste do estado, divisa com Mato Grosso, até o outro lado aqui no Vale do Paraíba, divisa com o Rio de Janeiro, ali, Queluz, e diversos municípios em todas as regiões do estado. Então, cada região tem um grande potencial, tem potencial religioso, tem potencial de turismo aquático, de turismo de aventura, enfim, a gente sabe da diversidade do estado de São Paulo e a gente agora tem por obrigação incentivar, apoiar e contribuir para que esses municípios se desenvolvam cada vez mais, né? Como o Fred falou e como eu também até deu uma pincelada no começo, o município turístico está ali, tem 2, 3 vizinhos que acabam também compartilhando as ideias, recebendo hóspedes, movimentando também a sua economia através de todos. Então é uma união de todos que a gente consegue chegar no nosso objetivo. Então é isso. Parabenizar aí a TV Alesp, parabenizar a PM e parabenizar todos do estado de São Paulo, que o nosso trabalho, quando é unido, com foco em melhorar e conseguir o objetivo, focado, a gente vai conseguir com êxito, porque esse é o nosso, essa é a nossa intenção, de sempre melhorar e qualificar e evoluir. Então, muito obrigado. A gente que agradece. E olha, Fred, Campos do Jordão que se cuide, porque Nazaré Paulista tem, olha, tem Cachoeira do Barrocão, Vicente Nunes, Cachoeira do Peão. É um lugar muito bonito, viu? Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Represa. Muito obrigado. Ó, se não segurar o Murilão aí, ele vai voar, vai tomar conta lá do alto da serra, viu? Ele é terrível, É um lugar... mas é um grande parceiro. É um grande parceiro. Murilão, obrigado pela parceria, pelo carinho. Jeremias, obrigado pela oportunidade daqui estar juntos. E a APM está de portas abertas para discutir aí todos os temas que são de interesse dos municípios paulistas, dos municípios brasileiros. Conte com a gente. Fica o nosso agradecimento de coração à Alesp por abrir esse espaço para a cidade de São Paulo. Isso mostra o quanto a Alesp é municipalista, o quanto há uma visão dos nossos deputados paulistas de beneficiar, de tornar os municípios de São Paulo municípios fortes. E essa interação, essa união, essa atividade harmônica que faz da política um ambiente gostoso, que faz da política um setor verdadeiro de transformação da sociedade. Obrigado pela oportunidade, seguimos juntos. Vamos trabalhar. É isso daí. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. O programa Ideias e Debates hoje falou com duas das principais associações do estado de São Paulo, a Amitesp, que é a Associação dos Municípios de Interesse Turístico, e a APM, que é a Associação Paulista de Municípios, trabalhos que têm muita conexão aqui no Parlamento Paulista. Até a próxima edição, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado.